Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da faixa etária dos jovens do segundo trimestre de 2021, trimestre no qual estamos estudando o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Privilegiadamente, nós estudaremos hoje a lição de número 4 para o dia 25 de 4 de 2021, Sabedoria Divina. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Faça isso, pois dessa forma você nos abençoa para que possamos abençoar a muitas outras pessoas em nome de Jesus, para a glória do nome do nosso Senhor. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Queridos, o texto do dia da nossa lição Sabedoria Divina encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, e está escrito assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A síntese nos diz: a mensagem da cruz é loucura para os que não conhecem a Cristo, mas é a manifestação do poder e da sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, nesta lição desta semana, a sabedoria divina, veremos que Paulo resume o versículo 14 do capítulo 29 do profeta Isaías para mostrar à igreja de Corinto que o pensamento de Deus ele é contrário ao pensamento e à sabedoria humana. Somente o Pai oferece ou pode oferecer a vida eterna à humanidade, coisa que absolutamente ninguém pode fazer. O homem que não crê em Deus pode passar a vida inteira acumulando sabedoria
e mesmo assim jamais descobri como ter um relacionamento pessoal com o Criador? O apóstolo Paulo, de forma bem clara, mostra aos coríntios que a salvação só pode ser obtida através do Cristo crucificado e ressuscitado. Paulo, quando mostra isso de forma clara, ele está dizendo para os coríntios que sem Jesus Cristo não há salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31. No primeiro tópico da lição, o comentarista já destaca a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. A cruz, que para o mundo Paulo deixou claro é loucura, mas para nós não, é poder de Deus. Judeus, romanos e gregos não compreendiam a revelação da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a mensagem da justiça de Deus por meio da cruz de Cristo tornou-se para eles, para os gregos, para os romanos e para os judeus principalmente, uma pedra de tropeço. Mas por que isso? É simples. Para os gregos, o herói era sempre o vencedor, sempre triunfava. Já para os romanos, a morte de cruz era apenas para os subversivos, para os inimigos políticos, para os criminosos. Já para os judeus, a morte de cruz era simplesmente uma maldição. Deuteronômio 21, versículo 23. No Antigo Testamento, definitivamente, não se esperava um Messias que fosse crucificado, muito menos condenado à morte pelo Supremo Tribunal Judaico. O legalismo, em linhas gerais, cegou os judeus de tal forma que a mensagem da cruz parecia loucura. Eles não podiam aceitar um Cristo, um Messias que foi condenado e morto, crucificado. Sim, para eles, a morte de Jesus na cruz era simplesmente sinal de humilhação, maldição e simplesmente era algo repugnante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. A morte de Jesus na cruz é considerada loucura. Mas, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, para os alcançados pelo poder do Evangelho, não é loucura, mas é poder de Deus. Para os romanos, gregos, judeus e sábios, segundo a sabedoria deste mundo, a morte de Jesus era uma pedra de tropeço, mas para os cristãos é a pedra angular e o único meio de se chegar a Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Afinal de contas, a obra de Cristo satisfaz a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade, pois anulou a sentença da morte que havia contra os homens, contra a humanidade. Assim, conquistou o direito da justiça perfeita, que é atribuída a todo o que crê e aceita o sacrifício vicário
de Jesus Cristo na cruz. Nós estávamos condenados à morte, mas através do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário, fomos ou nos tornamos perfeitos, justos, através do sacrifício do nosso Salvador. A justiça de Cristo, conquistada por meio de sua morte, é imputada gratuitamente ao pecador que se arrepende e crê. Nós nos tornamos justos através da justiça de Cristo na cruz, sem precisarmos fazer nada o suficiente. O necessário é apenas que creiamos neste sacrifício e nos arrependamos de todo o coração. Mas o fato da justiça de Cristo ser a base da justificação acentua amplamente a graça de Deus, que tem como centro a cruz, para onde converge tudo, e os justificados são reconciliados com Deus. A cruz de Cristo. Loucura para o mundo, glória a Deus por isso, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem em Cristo Jesus. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 21, usa as seguintes palavras: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, referindo-se àqueles que reconhecem a existência de Deus por meio do conhecimento natural, mas não o reconhecem como Deus. Uma coisa é reconhecer a existência divina, outra coisa é reconhecer a existência divina e submeter-se e glorificar a Deus como soberano Senhor de sua vida. Paulo enfatiza aos crentes da igreja de Corinto a necessidade de reconhecerem a glória de Deus, serem gratos por tudo que Ele tem proporcionado e em tudo glorificarem o nome do Deus absoluto, Criador de todas as coisas. Um dia, Deus destruirá a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, mas os salvos, alcançados pela palavra da cruz, permanecerão para sempre, o que evidencia que a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria deste mundo. E aqui nós destacamos como ponto importante: cremos que a cruz de Cristo, loucura para o mundo, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem em Jesus Cristo. Já no segundo tópico da lição, destacamos a vida eterna e a sabedoria que vem de Deus. Sim, a vida eterna e a sabedoria vem de Deus. A sabedoria de Deus, ela aponta para a cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 ao 25 e o versículo de número 30. Aponta também para a partilha dos sofrimentos de Cristo Jesus, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 5,
bem como para o testemunho de uma vida transformada. Romanos capítulo 8, versículo de número 17. Muitos judeus que viviam em Corinto defendiam uma justiça própria, advinda do cumprimento da lei. Achavam eles que pelo simples fato de supostamente estarem a cumprir as leis, eles obteriam uma justiça própria e, consequentemente, vida eterna e sabedoria. Enganando-se, pois, vida eterna e sabedoria não podem ser obtidas por meio de legalismo religioso, pelo simples fato de cumprir com as leis. Mas Paulo deixa claro que ninguém, absolutamente ninguém, é justificado pelas obras da lei. Enfim, a vida humana, ela é breve e ao final dela o juízo de Deus sempre chega. Paulo destaca que no juízo divino não serão requeridas obras realizadas segundo a lei, mas os frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Da mesma forma que Paulo escreve a respeito da desgraça do homem natural, ele mostra que o mistério que estava oculto é revelado pela loucura da pregação, que salva os que creem em Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Alguns gregos com tendências gnósticas, movimento filosófico religioso de caráter esotérico, ou seja, um movimento de caráter místico e sincrético, que surgiu nos primeiros séculos da era cristã, à margem do cristianismo, criam que já haviam alcançado o conhecimento necessário para a salvação. Por isso, eram vaidosos, eram soberbos e desconsideravam os outros a ponto de fazerem descaso dos ensinamentos do apóstolo Paulo, considerando-o ingênuo tanto no conteúdo como na retórica. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6, 8, 10 e 18. Dessa forma, eles estão simplesmente tentando evidenciar uma sabedoria, mas que não vem de Deus, porque a sabedoria de Deus não se revela por determinação humana, não se revela a partir dos princípios humanos. Dessa forma, eles não davam abertura para a iluminação do Espírito Santo por meio da palavra pregada e ensinada pelo apóstolo Paulo. Mesmo assim, Paulo insiste em pregar o Evangelho para que alguns dos seus ouvintes, que ainda se opunham, que ainda não queriam dar crédito, mas ele continua pregando, porque ele sabe que Evangelho é poder de Deus, para que esses que rejeitavam a sua pregação pudessem voluntariamente crer no Evangelho e na mensagem da cruz, mensagem essa que nos dá vida eterna e que nos proporciona sabedoria de Deus. Paulo ensina
insiste em pregar, porque ele sabe que Cristo é a verdadeira sabedoria que garante a vida eterna. Paulo apresenta em linhas gerais e de forma muito maravilhosa, eu quero ler com vocês, versículos 24 e 25. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo apresenta Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para que, e ele vai dizer que para nós foi feito por Deus sabedoria, dentro de um contexto de oposição entre sabedoria humana e sabedoria divina, versículos 18 ao 31. Por isso, pela forma natural, o ser humano não entende o plano de Deus para a salvação da humanidade por meio de Cristo Jesus. E o próprio Paulo vai falar que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Ele afirma que Jesus foi feito Espírito vivificante, que garante a ressurreição dos sábios, 1 Coríntios 15, 45 a 58. Ele é o mistério da sabedoria divina, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 2, 6 e 7. Por isso, quem encontra na cruz de Cristo perdão para os seus pecados e se identifica com Ele na sua morte, certamente também participará da sua ressurreição para a glória do nome do Senhor. Logo, o que para o homem é fraco e sem vida, para Deus é o que proporciona a vida eterna. Sim, Cristo é a revelação plena da sabedoria divina, e a cruz é a concretização mais completa para a vida eterna com Deus. Destacamos como ponto importante que Jesus Cristo é a revelação plena da sabedoria do nosso amado Pai Celeste. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição. A verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. Jesus afirmou: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Paulo, quando revela essa sabedoria de Deus através da vida do Cristo crucificado, ele está simplesmente mostrando que o orgulho humano ele é derrotado na cruz de Cristo. E quando o próprio Jesus afirma que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, destacamos que essa afirmação é um grande obstáculo para a sabedoria humana, pois para conhecer a Deus é preciso dar crédito à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Paulo afirma que sua pregação não consistiu em sabedoria de palavras, 1 Coríntios 1,17. Isso era uma afronta aos gregos, grandes apreciadores da arte da oratória e grandes apreciadores do conhecimento, fonte de poder. Na cruz de Cristo, os valores são transformados, pois o Senhor transforma a riqueza, fraqueza, melhor dizendo, em força, chamando forte o que o mundo considera fraco, e transforma a força em fraqueza, pois chama fraco o que o mundo considera forte. Aleluia!
Lembremos-nos, ele chamou as coisas fracas, desprezíveis, vis, para confundir as fortes, as que são. Glória ao nome de Jesus para sempre. Paulo afirma que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos entendidos na cruz de Cristo. Portanto, confiar em si mesmo é vangloriar-se diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. Paulo afirma que Deus escolheu as coisas humildes, desprezíveis, humanamente sem valor, pois ele não olha para a aparência. A experiência da cruz de Cristo ensina a humildade para o cristão. Portanto, a sabedoria divina é vista como um antídoto contra o orgulho e deve ser buscada com todo o ânimo. Provérbios capítulo 16, versículo 16. Por quê? Porque o salvo, ele alcança a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. Quem encontra a sabedoria sempre agirá com humildade. Provérbios 11, 2. A pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria divina. Por isso leva uma vida prepotente e arrogante. Mas o temor do Senhor, ele é apontado como o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Portanto, definitivamente, quem teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado sempre buscando a glória de Deus. Por fim, chegamos ao terceiro e último subtópico do último tópico desta lição: a glória de Deus revelada na cruz de Cristo. Paulo deixa claro que o homem jamais alcançará a verdadeira sabedoria sem Deus, sem olhar para a cruz de Cristo, firmando para os que estão amparados na cruz de Cristo. Afirmando, melhor dizendo, para os que estão amparados na cruz de Cristo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Aleluia! Estamos protegidos mediante a cruz e a ressurreição de Cristo. Todavia, devemos estar conscientes de que nossa salvação só é possível enquanto estivermos firmados na fé. Aos Hebreus capítulo 12, versículos 25 e 26. Paulo deixa claro que a glória não estava nos falsos mestres que usavam de partidarismos e divisões com intenções egoístas, humanas, reprováveis. A glória da igreja está na cruz de Cristo, que a conduz para a vida eterna com Deus. Portanto, ao invés de se gloriarem em ser batizados por seus líderes prediletos, deviam se gloriar no Senhor Jesus Cristo, de quem vem a salvação e a garantia da vida eterna. Glória a Deus para sempre. E assim, destacamos como um ponto importante do terceiro tópico, que o crente maduro que teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado somente para a glória de Deus. Finalizando esta lição, afirmamos que Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus.
ele reforça que a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, gregos e judeus, é a medida exata da verdadeira sabedoria. E é essa mensagem que nos torna sábios e que nos aponta o caminho dos céus, nos dando o direito da salvação, a vida eterna. E assim, nós finalizamos essa lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 5, o caráter da pregação de Paulo. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.